boa tarde para aqueles que estão chegando agora, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Nós tivemos o nosso intervalo, né? Nosso intervalo rapidola. E agora, turminha, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Você que está chegando agora, a nossa disciplina de hoje é Análise Lógica de Programação. E o assunto da aula de hoje é recursividade, tá bom? Recursividade, tá certo, turma? Então, vamos dar continuidade, pessoal. Turma, no primeiro momento da nossa aula, eu tinha conversado com vocês, na verdade, eu tinha mostrado para vocês algumas figuras bem expressivas, né? Bem diferentonas. Essas figuras, todas aquelas figuras que eu mostrei para vocês, elas trazem um sentimento de recursividade. Eu primeiro trouxe as figuras, antes de falar o que significa recursividade, para vocês tentarem já ir colocando, né, a mente, a caixola, para investigar o que poderia ser essa recursividade, tá? Provavelmente você já ouviu falar, provavelmente você já deve ter visto imagem daquelas parecidas, porém nós vamos voltar o nosso sentido da recursividade para a nossa linha de pesquisa, né? Para o nosso linha de estudo, que é a programação, tá bom? Então, turma, olha aqui. Vocês já ouviram falar sobre esta tal de recursividade, né? Essa recursividade, o que poderia ser? O que ela é? Alguém poderia estar me dando aí uma dica, uma ajuda, né? Cadê o pessoal dos polos, que sempre estão aqui me ajudando a todo tempo? Pessoal aí de Bonfim, Cajazeiras, Canaveeiras, São Francisco de Assis do Piauí e todos os outros polos que estão por aí, certo? Daqui a pouco eu também dou uma anunciada nos outros que estão aqui, que são muitos. Então, galerinha, eu queria saber de vocês, o que vocês acham na cabeça de vocês, o que poderia ser a recursividade? O que foi que aquelas imagens, né, trouxeram aí para a mente de vocês, né? O que foi que aquelas imagens trouxeram aí na cabeça de vocês? Então, galerinha, antes de nós começarmos a discutir o que é recursividade, ao nível lógico de programação, eu trouxe aqui para a gente analisar, né? Nós vamos verificar aqui o que o dicionário fala, o que é algo recursivo. Recursivo, que pode ser repetido, tá? Inúmeras vezes de modo infinito. Olha aí o dicionário descrevendo o que significa o recursivo, que pode ser repetido inúmeras vezes de modo infinito, que se consegue repetir pela aplicação da mesma regra, e que a repetição, recursividade, é o princípio sintático recursivo, tá? Então, aqui o dicionário já nos deu várias dicas, né? Já nos deu vários insights do que poderia ser algo recursivo. Primeiro ponto, é algo que se repete. É algo que se repete inúmeras vezes. Que aqui, pessoal, normalmente algo recursivo, a gente não tem descrevendo aqui que existe uma situação de parada. Não necessariamente. Normalmente, algo recursivo é até mesmo algo de uma forma infinita, certo? Que foi o que foi mostrado na imagem. É algo que se repete, sempre, sempre, sempre da mesma forma. E, na verdade, a recursividade, ela faz parte da natureza, vocês sabiam? A recursividade faz parte da natureza. Vocês já estudaram isso na matemática, vocês já estudaram isso na biologia. Provavelmente vocês não estejam associando a palavra às imagens, né? Mas nós utilizamos a recursividade em muitas coisas, né? Em muitas coisas do nosso dia a dia. Que normalmente a recursividade é algo que pode e que consegue ser repetido. Se repetir várias e 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 várias vezes, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito, uma repetição até mesmo de uma forma infinita. Ou também a gente pode chamar de loop. Loop
infinito, tá bom? Uma repetição, uma sequência de repetições que se repete, 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 sem ter uma determinada condição de parada, tá? A gente conversa tanto sobre condição de parada, pois é. A recursividade normalmente não tem essa estrutura, tá bom? Na linguagem C, uma função ela pode chamar outra função. Como é o que acontece lá na função men? Vocês se lembram lá no exemplo do início da aula que eu expliquei para vocês que a função multiplicação ela foi criada fora da função men, mas ela só pode ser executada dentro da função men? Ou seja, a função men chama uma outra função. Então, é uma função que chama outra função. Isso a gente também pode considerar algo recursivo, tá? Uma recursividade. Então, na linguagem C, uma função pode chamar outra função. Um exemplo disso, galerinha, é quando chamamos qualquer uma das nossas funções implementadas na função men. Como eu acabei de dar o exemplo aí para todos vocês. Uma função, turma, ela pode inclusive chamar a si própria, tá? Então, a função, ela pode chamar ela mesma. Olha aí que loucura, né? Uma função assim é chamada de função recursiva. Então, aqui, ó, eu vou até desenhar, deixa eu ver aqui se tem outra estrutura. Não, não tem nenhuma outra estrutura. Então, imagine aqui, eu tenho uma função men, e dentro da função men, eu tenho, por exemplo, a função multiplica. Né? A função multiplica que tem aí 2 parâmetros, por exemplo. Isso aqui é uma função que chama outra, tá? Uma função que chama outra. Agora, imaginem que eu tenho aqui do lado a função multiplica, e essa função multiplica, ela chama ela mesma, por exemplo. Isso aqui seria considerado uma recursividade, que a função chama ela mesma. E aí vai ficar, né, se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Aqui, pessoal, essa função vai ficar chamando ela mesma até dizer chega. Tá? Aqui não tem condição de parada. Isso aqui é uma recursividade, é algo recursivo, certo? Eu já dei até o exemplo para vocês que quando eu estava aprendendo a realizar a criar os meus primeiros programas, um dos primeiros que eu fiz com a estrutura de repetição de for, eu não coloquei condição de parada. Então, essa condição de parada, ela ficou um loop infinito. Ficou repetindo, 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 repetindo. Repetiu tanto, só parou, eu só consegui desligar quando o computador travou mesmo e reiniciou sozinho. Acho que a memória do bichinho não aguentou no tempo. Então, pessoal, a gente, às vezes, precisa utilizar funções recursivas, tá? Que elas criam um loop. Mas vamos tentar aprender a criar funções com loops infinitos com propósito, tá bom? E não igual no meu caso que eu fiz, que foi um erro, no tempo que eu estava aprendendo. Mas a gente só aprende desse jeito. E aí, galerinha, para a gente compreender melhor o que é uma função recursiva, existe uma coisinha, existe um assunto que eu não sei se ele é o queridinho de vocês. Na época que eu estudava, ele não era o meu queridinho, não. Tá bom? Na minha época aí do meu ensino médio, na época que eu estudava esse conteúdo, ele não era um dos meus que eu mais gostava, não. Mas a gente aprende, né? Tem que aprender para entender, e ainda mais quando a gente vai falar de programação. Quando a gente vai falar de programação, que a gente precisa criar um programa que utilize a lógica matemática, tudo aquilo que a gente não aprendeu no ensino médio, quando a gente estava vendo o conteúdo, a gente precisa aprender. Porque senão não dá para colocar a lógica daquele conteúdo dentro de um programa de computador, tá bom?
Então, aqui, pessoal, existe um conteúdo da matemática que ele é a cara da recursividade. E não dá para falar da recursividade sem falar sobre esse conteúdo. Um exemplo clássico de uma função que usa recursão é o cálculo do fatorial. E aí, já fizeram esse cálculo do fatorial? Já fizeram aí o cálculo do fatorial? Sabem como é que ele funciona? Me ajudem aí. Vocês estão ligados, vocês estão lembrando, recordando como é que se calcula um fatorial. Se você não viu ainda esse conteúdo, fala, olha, professor, esse conteúdo ainda não é da nossa série, não tem problema. Se você não sabe, você vai aprender hoje. E quem sabe vai relembrar, tá bom? Pessoal, a função fatorial, ela tem uma lógica específica, tá? Ela é algo recursivo, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Ah, que coisa boa, José Henrique, você chegou. Que coisa maravilhosa, tá? Seja muito bem-vindo. O José Henrique já está me ajudando aqui, certo? Já começou a fazer aí o papel dele. Ele multiplica um número em ordem decrescente. É uma boa dica, José Henrique, tá? É uma boa dica do que o fatorial faz. Ele multiplica um número em ordem decrescente, certo? Realmente, ele faz isso, mas ele faz isso de forma acumulativa, tá bom? A gente precisa ficar ligadinho, porque o fatorial ele faz isso mesmo. Ele multiplica os números em ordem decrescente, acumulando os valores. Então, olha aqui, olha a lógica desse fatorial. Está falando que é o seguinte, o símbolo, pessoal, do fatorial é a exclamação, tá bom? Ok? Então, olha aqui, quando a gente fala o seguinte, né? N em exclamação, a gente está falando N fatorial. Então, nós vamos fazer o fatorial deste número que é N. Quem é N, só o Senhor sabe, né? Vai depender do que seja solicitado na questão, ok? E aí, pessoal, vamos aí tentar identificar. É o seguinte, se eu quero fazer o fatorial, eu não vou colocar o número 6 não, porque o número 6 já é um número muito grande. Vamos colocar o menor, vamos começar do começo, né? Vamos fazer o fatorial de 2. Quem é o fatorial de 2? É o seguinte, segundo esta estrutura bem aqui, está falando que fatorial de 2 é o seguinte, é igual a 2 vezes o próprio 2 menos 1. Fatorial. Olha aí. Aí agora a gente vai, né, fazer a próxima etapa da expressão, né? Vamos aí tentar entender como é que será esta situação. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, 2 vezes, tá? 2 menos 1 é 1, certo? E aí, no caso, 2 vezes 1 fica igual a 2, por exemplo, tá bom? Então, segundo isso daí, segundo essa expressão, né, 2 fatorial, o valor é 2, tá? Daqui a pouco a gente vai descobrir se realmente é desse jeito mesmo. Então, aqui, pessoal, está mostrando uma estrutura. Essa criaturinha bem aqui que está sendo mostrada, vou apagar aqui rapidinho, que já a gente faz esse cálculo de novo, para a gente entender melhor. Essa etapazinha bem aqui, ó, que é o X da questão. Essa criaturinha bem aqui, que eu marquei de amarelo, é a tal da sintaxe. É a lógica do fatorial. Então, a gente precisa pegar essa lógica e colocar dentro do programa de computador para que o programa consiga calcular o fatorial por nós, tá bom? Para a gente não bater cabeça. A gente cria a lógica e deixa o computador trabalhar, fazer a parte dele. Então, vamos a entender um pouquinho mais sobre esse fatorial. A ideia básica da recursão é dividir um problema maior em um conjunto de problemas menores, que são, então, resolvidos de forma independente e depois combinados para gerar uma solução final. Dividir e
conquistar. Então, aí, a ideia da recursão é dividir para conquistar. E essa divisão são partes sempre iguais, que o problema é sempre resolvido da mesma forma, tanto a parte grandona quanto a parte pequenininha. Isso fica evidente no cálculo do fatorial. O fatorial de um número n é o produto de todos os números inteiros entre 1 e n. Por exemplo, né, o fatorial, no caso, olha aí, tem aqui no caso já um exemplo de algoritmo mesmo, né? Aqui já está mostrando um exemplo de algoritmo mesmo. O que poderia ser uma estrutura de fatorial. Mas, antes da gente bater cabeça com essa estrutura bem aqui, a gente vai analisar primeiro como é que funciona a estrutura do fatorial em si, tá? A gente vai analisar juntinhos. Então, como é que a gente encontra o fatorial de um número? A gente sempre vai fazer igual o Henrique, né? O José Henrique falou. Nós vamos fazer a multiplicação de uma forma decrescente, tá bom? Decrescente, sempre pegando aí as estruturas. E aí, turma, dentro desses números, não entra o número zero, tá? O número zero normalmente não entra. Fatorial de zero, normalmente, sempre aí é 1, tá? Então, eu vou até voltar essa apresentação aqui. E eu vou fazer bem aqui para vocês um exemplo de fatorial de 3, tá? Vou fazer aqui o exemplo de fatorial de 3 para vocês entenderem. Então, imaginem, eu tenho o fatorial de 3. O que é o fatorial de 3? Quais são os números que vêm antes de 3? Normalmente é 2, tá? Então, a gente vai pegar, no caso, 2. Deixa eu só apagar aqui. Rapidinho. Nós vamos pegar o próprio 3, depois do 3 nós temos o 2, e depois do 2 nós temos o 1. Então, normalmente, o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, ok? 3 vezes 2, até onde eu sei, né, é 6. 6 vezes 1 é 6. Então, o fatorial de 3 é o número 6, por exemplo, tá? Se fosse, no caso, fatorial de 4, aí seria da mesma forma. Vou pegar aqui. Fatorial de 4, tenho 4 fatorial, é igual ao 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E aí vocês peguem a calculadora de vocês para vocês testarem aí, fazer esse cálculo, né? 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, 24 vezes 1 é 24. Então, aqui no final, fatorial de 4 é 24, por exemplo, tá? E assim sucessivamente. Então, normalmente, essa estrutura do fatorial é exatamente o que o José Henrique falou. O José Henrique está se garantindo, viu? A gente vai pegar a sequência dos números de forma decrescente e realizar a multiplicação desses números, tá bom? Lembrando aí que os valores são acumulativos. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo de recursividade. Isso aqui, o fatorial, é um exemplo de recursividade, tá certo? Então, vamos dar continuação. E aí, galerinha, eu trouxe para vocês esses dois exemplos. Esses dois exemplos aqui, eu quero que vocês escrevam. Por quê? Porque nós vamos investigar esses exemplos um pouquinho mais adiante, tá bom? De já, eu queria pedir para vocês escreverem esses dois exemplos, um do ladinho do outro, do jeito que está aqui. Se possível, escreva do jeito que está aqui, tá bom? Do ladinho do caderno, você pode colocar até o seu caderno aí na horizontal. Não tem problema, coloca o teu caderno na horizontal, qualquer coisa. E do lado esquerdo, coloca com recursão e no do direito, coloca sem recursão, tá bom? Para você ter um do ladinho do outro, porque o objetivo é que você enxergue a diferença de um código com recursividade e sem recursividade, tá? Aqui, pessoal, nós estamos fazendo um código onde a gente utiliza
a estrutura do fatorial, tá bom? Olha aqui que legal, a gente está criando a função fatorial. Sem recursividade, olha aqui o que está acontecendo. Nós temos aqui uma função, vou pegar aqui o pincelzinho menor, tá? Nós temos aqui uma função, esta função ela tem o nome fatorial, ela é do tipo inteira, e ela tem um parâmetro, que é o parâmetro n. É o parâmetro n, é o único parâmetro dessa função. Aí está falando o seguinte, olha, se o n ele for igual a zero, se o n for igual a zero, ou seja, se o número que for realizar o fatorial for igual a zero, já nem perde tempo, fala que o valor dele é 1. Porque, como eu acabei de falar para vocês, o fatorial de zero é 1. Então, o que está sendo falado aí na linha 2 é exatamente isso, não perde tempo. Se o valor é zero, não tem para onde correr. O resultado é 1, ó, retorna 1. Agora, se não, né? Se não for zero, então fica ligado que a gente precisa fazer outras coisas. Aí faz o seguinte, ó. Se não, aí ele pergunta, int i, né? Int i, começa aí o contador, aquela estrutura de contador que vocês já sabem. E aí f é uma outra variável que recebe 1. Aí fala o seguinte, ó, i é igual a 2, enquanto i for menor ou igual a n, i mais mais. E aí ele vai pegar um valor, vai receber o próprio valor vezes i. E retorna f. Na verdade, eu acho essa estrutura mais confusa. Ter condições para erro, essa função aqui tem uma probabilidade de ter muito mais erro do que a outra. Por quê? Porque ela é confusa. Às vezes, existem funções que a gente precisa utilizar realmente a recursividade mesmo, tá? Mas aqui nós temos uma estrutura de fatorial sem recursividade. Aqui, no caso, eu tenho o mesmo exemplo, o mesmo. Só que aqui eu estou utilizando uma função recursiva, que ela chama ela mesma, né? Para resolver o problema, para resolver o probleminha. Aqui eu tenho a função fatorial. A função fatorial ela também tem um parâmetro n, igual ali na outra, na vizinha. E ela faz a mesma pergunta. Se o n for igual a zero, ou seja, que ele não está falando n é igual a zero. Lembrem-se, na linguagem de programação, quando eu tenho n igual a zero, está falando que a variável n está guardando dentro dela o valor de zero. Agora, quando eu tenho n igual a zero, eu estou comparando, eu estou falando n é igual a zero, né? Estou fazendo uma pergunta, tá? N é igual a zero? Então, eu estou perguntando se n, o valor que tem lá dentro daquela variável, realmente é igual a zero. Se for, não tem mistério, o resultado é 1. Lembrando, né, que o fatorial de zero é igual a 1. Por isso que está sendo esse valor. Se não for zero, então a gente tem que descobrir aí qual é o fatorial do número. Olha que a função legal que foi feita, né? Olha a função que foi criada para desenvolver o fatorial. E aí eu vou escrever essa função aqui do lado para a gente tentar investigar melhor. Ele está falando que é o seguinte, n vezes fatorial, tá? E quem é fatorial? É n menos 1. Então, percebam, pessoal, que se eu tenho, por exemplo, se n for 3, olha aqui o que eu estou fazendo. Eu estou falando que n, né, que 3, vai multiplicar 3, vai multiplicar 3 menos 1. Ou seja, 3 vezes 2. Não está correto? Tá, é a primeira parte do fatorial de 3. Aí ele volta, né? Ele volta.
certo? Ele volta. Aí ele pergunta de novo, tá? Ele pergunta de novo. O N é quem? O N é quem? O N agora não se transformou em N menos 1, N agora é 2, tá bom? Aí ele vai perguntar, N é igual a 0? Não, N é 2. Então, ele vai e faz de novo. Ele vai e pega, né? N vezes N menos 1, ou seja, 2 vezes 2 menos 1. Aí, mais uma vez, ele vai pegar, ó, vai continuar a equação do fatorial, até chegar esse valor no zero. A condição de parada aqui, dessa recursão, é quando o N for igual a zero, tá bom? Ele para aí, porque um número, o fatorial de um número, ele para quando o último valor é 1, tá bom? Então, aqui, pessoal, nesse primeiro caso, nós temos aqui o exemplo do fatorial. É uma programação que expressa como é que a gente pode fazer um programa para fazer o fatorial de qualquer número. O mais legal, pessoal, de se criar uma lógica de programação como essa, é porque se você criar isso aqui, independente de qual seja o número, testem esse programa, façam esse exemplo aí, coloque um número pequeno para fazer o fatorial e depois coloque um número grande para vocês verem o valor que dará. Que provavelmente, se você fosse fazer no braço, né, na marra, você ia levar bastante tempo. Mas como você criou uma lógica para resolver o problema, fica tudo mais fácil, tá bom? Então, quando nós formos nos referir a fatorial, na linguagem de programação, a gente vai utilizar esse recurso aí, tá bom? É essa programação que nós iremos utilizar, com recursão. Porque é mais rápida e mais prática. E até mais fácil de entender também. Essa outra aqui do lado não está com nada, tá bom? É muita coisa, é muita enrolação. Percebam que aqui eu tenho uma função, no primeiro exemplo, com recursão. Eu tenho 6 linhas de código, contando aí com as chaves, né? 6 linhas de código, que está muito mais enxuto. O programa está muito mais enxuto, menor, mais fácil de ser lido e compreendido. E na outra programação, eu tenho 10 linhas de código. Uma programação mais densa, mais difícil de ser compreendida, né? Com mais recursos. Então, nem sempre mais linha de código significa um melhor código, tá? Quando você consegue melhorar sua lógica, facilita demais na hora da escrita e na hora da compreensão também, ok? Em geral, galerinha, as formas recursivas dos algoritmos, elas são consideradas mais enxutas, o que eu acabei de falar para vocês, né? O que eu acabei de expressar para vocês. E também mais elegantes, né? Então, ó, você ter uma função recursiva é muito mais elegante do que suas formas interativas, tá? Isso facilita a interpretação do código. Então, você fazer uma boa interpretação do código faz toda a diferença. Principalmente quando você for, por exemplo, escrever um código para outra pessoa, ler, entender, tá bom? Então, pessoal, é importante que vocês percebam a importância da recursividade. A gente consegue criar códigos mais enxutos, certo? Que são considerados mais diretos. Não tem muita enrolação, não. O objetivo é resolver o problema. Isso facilita a interpretação do código. Isso você facilita a vida de quem está lendo o código e você também facilita a compilação, tá? Você facilita a vida do teu compilador também. Porém, esses algoritmos, eles apresentam maior dificuldade na detecção de erros e podem ser ineficientes. Então, olha aí. Existem, lógico, pontos positivos e negativos. Então, quando você for criar uma recursão, um código que tenha
recursão, você precisa ter muita atenção, tá? Para você não cometer gáfias, não cometer erros, principalmente de lógica, tá? Porque eles são mais complicados do compilador detectar esses probleminhas, tá bom? Lembrando, o compilador ele é ótimo para detectar erro de sintaxe. Agora, erro de lógica, né? Se você errou aí a estrutura de lógica matemática, aí não é com ele, tá bom? Todo cuidado é pouco ao se fazer funções recursivas, pois duas coisas devem ficar bem estabelecidas. O primeiro ponto que precisa ficar com muita atenção é o critério de parada, tá? Então, essa função recursiva que você for criar, você não vai fazer igual eu não, tá bom? Você vai colocar uma estrutura de parada. No nosso caso, galerinha, a estrutura de parada de uma função fatorial, como a gente acabou de analisar, é quando o número for zero. Quando o número for zero, não. Quando o número for 1, né? Quando o número for 1, já não tem mais fatorial, mas também a gente pode colocar como zero também, tá bom? É uma outra forma de critério de parada. O critério de parada e o parâmetro da chamada recursiva, eles são muito importantes para que você diminua aí as possibilidades de erro. Durante a implementação de uma função recursiva, temos que ter em mente duas coisas muito importantes, pontos estratégicos para você não errar a sua função recursiva. O critério de parada é um deles, como eu já conversei com vocês, e o parâmetro da chamada recursiva é outro ponto super importante. Critério de parada, galerinha. O critério de parada, ele simplesmente é o responsável por determinar quando a função deverá parar de chamar a si mesma. A gente já conhece essa estrutura, a gente já sabe o que ela faz. Critério de parada aqui, pessoal, é o mesmo, tá bom? Da estrutura for. Tem a mesma função, é ele que faz com que a função pare de ser chamada. É ele que faz com que a função pare de funcionar. Se não for colocado, ele vai funcionar aí eternamente, até o teu computador bugar e cair, tá bom? Se ele não existir, a função irá executar infinitamente até a tua memória parar de funcionar, né? Até a tua memória do teu computador falar, chega, não aguento mais. Aí ela vai dar um pane, provavelmente teu computador não vai aguentar, vai reiniciar, e aí tu vai ser obrigado a executar o programa de novo, né? Então, no cálculo de fatorial, o critério de parada ocorre quando tentamos calcular o fatorial de zero. Então, quando o número chega, o número que for ser fatoriado for zero, nós já colocamos aí como estrutura de parada. Parâmetro da chamada recursiva também é o outro parâmetro super importante para que esse negócio funcione direito, tá? Quando chamamos a função dentro dela mesma, devemos sempre mudar o valor do parâmetro passado. Então, se o parâmetro era 3, depois ele vai passar para 2, depois ele vai passar para 1, depois ele vai passar para 0, que é quando identifica a parada. Então, perceba que há um processo de decremento. Vocês se lembram que a gente falava de função crescente e decrescente lá na matriz e no vetor? Pois é, aqui nós temos um decremento, tá bom? Nós estamos saindo do maior para o menor. Então, essa estrutura aqui recursiva, ela precisa ficar atento, vocês precisam ficar atentos para que o teu programa consiga fazer esse decremento, tá bom? Se o valor do parâmetro for sempre o mesmo, a função irá executar infinitamente. O cálculo de fatorial, a mudança do parâmetro da chamada recursiva, ocorre quando definimos o fatorial de n em termos no fatorial, tá? Então, no caso, aqui está falando que o exemplo de condição de parada é quando a gente executa esse programa bem aqui. Essa estrutura que eu expliquei para vocês anteriormente, que é justamente a sintaxe, né? Que é justamente a lógica de como é que se calcula o fatorial de um número. Tá bom? Olha aí,
O exemplo abaixo, galerinha, deixa bem claro o critério de parada e o parâmetro também da chamada recursiva. Na função recursiva implementada em linguagem C, por exemplo, tá? Nós temos o exemplo fatorial. Então, aqui, turma, nós temos, né, um exemplo de 6 linhas de código. Nós temos a primeira linha que define a declaração da função fatorial. Nós temos o parâmetro n que está sendo inserido nesta função. Aqui nós temos a nossa estrutura de condição, se for uma coisa, é uma coisa, se for outra coisa, é outra coisa, tá bom? Então, se n for igual a 0, aí é que é a condição de parada, turma. Se o número for 0, acabou-se, né? Acabou, retorna 1 e acabou o programa. É isso aqui que vai acontecer. Mas se ele não for 1, a gente vai fazer essa expressão aqui rodar até dizer chega. Enquanto não for 0 o número, ele vai ficar rodando isso daí, ó. Vai ficar rodando, vai ficar rodando, vai ficar rodando, vai ficar rodando. Só que o legal é que ele vai sempre fazendo o decremento, tá bom? Ele sempre vai decrementando o valor de n. Olha aqui quem é o responsável por decrementar o n. Essa estruturazinha bem aqui, ó. Essa estruturazinha bem aqui que é responsável por fazer o decremento do n, tá bom? Vou apagar aqui porque talvez fique complicado para vocês enxergarem. Então, galerinha, é importante que a gente conheça todas as estruturas. Essa que é a estrutura principal aí, ó. N vezes, tá? Quem é? Vezes fatorial, né? Fatorial. E aí, quem é o fatorial? É n menos 1. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, tá? Porque aqui vai ficar 3 menos 1 é 2. 2 menos 1 é 1, tá bom? Então, isso daqui é uma estrutura lógica para a gente criar uma programação, uma lógica, né? Para a gente conseguir resolver esse fatorial, tá certo? Note que a implementação da função recursiva do fatorial em C segue exatamente o que foi definido matematicamente. Eu vou até retornar aqui para eu falar mais uma vez para vocês. Toda vez que nós formos criar alguma função que fala de cálculos matemáticos, uma estrutura matemática que já existe, como, por exemplo, aí o fatorial, a regra, pessoal, a regra máxima, quem manda no negócio é a matemática, tá bom? Ninguém pode querer inventar a roda de novo, não. Então, se é o cálculo do fatorial, a gente tem que seguir a lógica do fatorial da matemática. Então, toda vez que nós formos utilizar qualquer estrutura matemática, a gente precisa ter a atenção de escrever o código na estrutura matemática, tá bom? É por isso que aqui nós temos o parêntese. Sabe aquela regrinha lá, linda e maravilhosa, que a professora ou professor de matemática ensinou para vocês? Quem é que vem primeiro? É a multiplicação, ou é a soma, ou é a subtração, né? Ou é a divisão? Não tem a regra de qual é a operação matemática que vem primeiro? Existe aí a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Só que essa regra, ela tem a sua exceção. Quem é a exceção da regra? É o parêntese. Vocês não já aprenderam que o que tem dentro do parêntese tem que ser resolvido primeiro? Né? Pelo menos eu aprendi assim. Com certeza vocês aprenderam desse jeito. Ó, o que vem dentro do parêntese é prioridade. Então, aqui, ó, quando eu for criar minha estrutura lógica, eu preciso também ficar atenta com essa estrutura bem aqui, tá bom? Se você não colocar o parêntese, isso aqui vai ser tudo menos um cálculo de fatorial. Tá? Então, simplesmente por esquecer um parêntese aqui faz toda a diferença.
Porque se você for fazer isso no braço, no lápis, lá na aula de matemática, se você esquece o parêntese, o professor corta a tua questão, tá? Note que a implementação da função recursiva do fatorial em C segue exatamente o que foi definido matematicamente. Vai seguir a mesma regra, o mesmo padrão. Algoritmos recursivos, eles tendem a necessitar de mais tempo ou espaço do que algoritmos interativos, tá? Porque, pessoal, o recursivo, ele, querendo ou não, ele vai levar mais tempo, porque ele vai realizar a estrutura de repetição. Repetição, repetição, repetição. E você, dependendo aí do número que seja, você não tem controle de quantas vezes que isso aqui vai se repetir ou não. Tá bom? Se já está na lógica, você não tem controle. Tá certo? Então, imagine aqui, ó. Imagine, a gente fez o fatorial de 4. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, já imaginaram o fatorial de 50? Olha a loucura que não é. Olha a quantidade de repetição. 50 vezes quem? Né? 49 vezes 48 vezes 47 e assim sucessivamente até chegar no vezes 1. Olha o número gigantesco que vai dar esse negócio. Então, imaginem o computador precisando fazer inúmeros cálculos para conseguir o fatorial do número 50, por exemplo. Imagine se você fosse fazer esse cálculo aí no braço, na mão, né? Olha aí a dor de cabeça que você teria. Então, pessoal, essas funções recursivas, normalmente, elas tendem a necessitar realmente de mais tempo ou espaço, tá? Para executar o programa, porque ele vai fazer uma sequência de repetições, em muitos casos, né, muito grande. Ok? E aí, galerinha, outro exemplo de recursividade que eu trouxe aqui para vocês, que com certeza vocês já viram, e quem não viu é interessante que vejam, tá? Esse aqui é um jogo legal de você testar, de você jogar. Esses jogos de memória, esses jogos de raciocínio lógico, eles são muito bons, tá? E a Torre de Hanoi é um jogo assim muito legal, eu gosto demais. A Torre de Hanoi ele é um tipo de quebra-cabeça, formado por 3 pinos e uma série de discos de tamanhos diferentes. Eu não sei se eu não estou lembrando se foi na minha matéria, né? Se foi eu que ministrei essa disciplina para vocês ou se foi o Rildo. Que eu trouxe até um exemplo da Torre de Hanoi, deixei até um link para vocês acessarem e testarem. Mas aqui, ó, normalmente a Torre de Hanoi ela tem 3 pinos, onde existem aí uma estrutura de discos, um disco sempre maior do que o outro, tá? E o objetivo é retirar os discos mais à esquerda, todos para os discos, né, do pino mais à esquerda, todos eles devem ser retirados para o pino mais à direita. Só que, lógico, sempre no final precisa ficar a estrutura do maior para o menor, de baixo para cima. Que explicação doida, né? Mas já eu vou explicar para vocês de uma forma visual, é melhor visualmente. Então, inicialmente, os discos eles são dispostos em um dos pinos, em ordem decrescente de diâmetro, de baixo para cima, formando aí uma torre, tá? O objetivo do quebra-cabeça é mover essa torre inteira de um pino para o outro, obedecendo às regras. Aí tem um GIF para vocês. Olha aí esse GIF. Esse GIF é muito legalzinho. Eu procurei esse GIF. E o ruim desse GIF é porque ele já dá o spoiler de como resolver uma torre de Hanoi de 4 discos, tá bom? E aí o que é mais legal é você tentar resolver essa torre de Hanoi com o mínimo de passos possíveis. Ele aqui faz
uma estrutura muito rápida. Esse GIF faz a estrutura mais rápida, né? De conseguir resolver esse desafio. Então, o objetivo é você retirar os 4 discos mais à esquerda e colocar os 4 discos mais à direita. Mais lógico, né? Não é simplesmente retirar. Primeiro, tem algumas regras. A primeira regra, mover apenas um disco por vez. É a primeira regra aí da Torre de Hanoi. Segunda regra, um movimento consiste em retirar o disco do topo de uma torre e colocá-lo no topo de outra torre. Então, sempre você tem que retirar o disco do topo e colocar na outra, né, na outra arte, tá bom? Um disco não pode ser colocado em cima de outro menor. Então, é outra regra. Não dá para você colocar um disco maior em cima de um menor. Não dá. Sempre tem que ser um maior, tá? E em cima desse maior fica um menor, tá bom? E aí, ó, observem aqui essa sequência de movimentos. Olhem aí, analisem, vejam que sempre é um por vez, tá? E sempre o menor em cima do maior, tá bom? Isso daqui é a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi também é uma recursividade. A gente pode falar que ela também é uma recursividade. Galerinha, fazer esse cálculo aqui, fazer essa sequência aqui com 3 discos é mole. Com 4 discos é mole também, né? Assim, dá para fazer, dá sim. Com 5 fica mais complicado, né? É muita sequência, é uma sequência muito grande que você precisa fazer. Então, turma, você vai testando aí os teus conhecimentos, tá bom? Olha aí. Um caso simples para uma torre com 2 discos, do pino 1 para o pino 3, a sequência de movimentos seria. Então, quanto maior é a quantidade de discos, maior será a quantidade de movimentos que você vai precisar fazer, tá bom? Então, não ache aí que você pode começar esse jogo com 10 discos, que tu não vai conseguir tão cedo fazer esse movimento desses 10 discos, tá? Se você conseguir, você provavelmente entra aí no Guinness. E aí, galerinha, ó, os primeiros movimentos, eles precisam sempre respeitar essa regra, tá? Um disco por vez, sempre um menor disco em cima de um maior. A sequência acima, ela pode ser a base para um caso genérico. Uma torre com N discos nada mais é do que uma torre formada por um disco sobre uma torre com N-1. E aqui ele está tentando pegar essa regra, tá? E escrever essa regra em uma estrutura de um algoritmo. Essa daí, pessoal, na verdade, eu acredito que seja um dos maiores desafios de quem trabalha com programação, tá certo? Provavelmente esse seja um dos maiores desafios de quem trabalha com programação. É você tentar pegar uma lógica de programação, uma lógica, na verdade, um problema geral, e você transformar essa lógica em algo programável, tá? Esse problema em algo programável. Eu acredito que esse seja um dos maiores, né? Um dos maiores desafios aí de quem faz uma programação. Não importa aí se seja um site, se seja um aplicativo, um produto, é tentar pegar o problema e transformar ele em uma lógica. Nessa linha, para mover uma torre com N discos, a sequência de movimentos pode ser inspirada na sequência acima. Aqui são alguns pontos de como é que a gente pode transformar a solução de uma torre de Hanoi em um algoritmo para resolver qualquer torre de Hanoi, tá bom? Mover torre de tamanho N-1 de 1 para 2, disco de 1 para 3, aí tem toda a estrutura, né? Aqui, pessoal, meu objetivo de trazer esses tópicos para vocês não foi vocês fazerem um algoritmo ainda com torre de Hanoi, tá? Mas é vocês entenderem que
essa estrutura, esse jogo, esse quebra-cabeça, ele tem uma recursividade, ele repete. A forma de você resolver o problema da Torre de Hanoi, ela se repete a cada movimento, é igual, tá? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês também analisarem. Existem vários jogos, tá, turma? Existem vários jogos na internet que você consegue aí desenvolver o teu pensamento lógico e matemático da recursividade. A Torre de Hanoi é um deles, mas existem outros jogos, tá bom? Existem problemas nos quais várias alternativas devem ser tentadas. Se uma alternativa não é bem sucedida, voltar ao estado anterior e tentar a próxima alternativa pode ser uma solução. Exemplo clássico disso é procurar um caminho em um labirinto. Então, em um caminho em um labirinto, se nós formos procurar uma estrutura de repetição para se tornar uma recursividade, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode sempre, se você está em um labirinto, você não sabe para onde você deve seguir, mas você tem que encontrar um padrão aí de como é que você vai andar nesse labirinto. Você pode escrever uma estrutura, tá? Uma estrutura, vou andar não sei quantos metros para frente, depois giro para a direita, depois ando não sei quantos metros para frente, depois giro para a esquerda, e aí eu posso repetir isso tudo de novo, né? Sempre, 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 sempre. Talvez essa seja uma possibilidade de você conseguir de uma forma mais fácil não se perder no labirinto, tá? Você tentar locais diferentes, estruturas diferentes. A recursividade pode te ajudar se um dia você ficar perdido dentro de um labirinto, né? Então, pessoal, é encontrar uma estratégia. E aí isso se chama recursão e retrocesso, tá? Que é voltar ao início, voltar do início algo e recomeçar de novo. Sempre faz o passo a passo, não deu certo, retorna de novo e faz novamente. Então, a gente pode utilizar o retrocesso ou a recursão. Ideia geral. A estrutura geral de uma função para resolver esse tipo de problema segue um padrão semelhante ao mostrado abaixo. Por exemplo, né? Tenta. Aí tentar é a primeira alternativa. Se a alternativa é viável, então marcar a alternativa selecionada. Se atingiu o objetivo, então vai escrever que encontrou a solução. Agora, se isso não acontecer, se não atingir o objetivo, então você vai tentar outra coisa. Para toda alternativa disponível no estado atual, né? Tenta Alt. No caso, aqui está falando o seguinte: você vai tentar realizar um problema. Você tem duas soluções, tem a direita e tem a esquerda, por exemplo, tá? Você vai para a direita sempre. Deu certo, você vai para frente. Se não deu certo, você vai voltar de novo. E aí isso começa de novo, é um ciclo, tá? É um ciclo. A condição de parada é encontrar a solução do problema. Enquanto não encontrou a solução do problema, vai retornar para tentar fazer esse movimento novamente. Recursão em C. Uma função é dita recursiva quando dentro do seu código existe uma chamada para si mesma, tá? Então, toda vez que uma função chama a si próprio, chama ela mesma, ela está sendo recursiva. E, mais uma vez, um dos principais exemplos de uma função recursiva, nada melhor do que a função fatorial, tá? Um cálculo fatorial de um número é a melhor forma da gente compreender como é que funciona uma recursão, tá bom? Ok? Então, galerinha, mais uma vez, toda vez que vocês verem essa palavra recursão em linguagem C, vocês verão normalmente a estrutura de fatorial. É algo que é comum, tá bom? Eles sempre andam coladinhos. A recursão ela é uma técnica que define um problema em um termo de mais
de uma ou mais diversas, né, versões menores do mesmo problema. Essa ferramenta ela pode ser utilizada sempre que for possível expressar aí, ó, uma solução ou um problema em funções do próprio problema. Então, se eu pudesse descrever uma recursão, é como se fosse isso daqui, ó. É como se fosse um triângulo dentro de um triângulo, que tem outro triângulo dentro do triângulo, que tem outro triângulo dentro do triângulo, que tem outro triângulo dentro do triângulo, e assim sucessivamente. Isso aqui pode ser considerado uma recursividade também, por exemplo, tá? Normalmente essas imagens vocês já devem ter visto em algum lugar. Então, quando você chama algo, quando uma função chama ela mesma, e essa função que foi chamada vai chamar ela mesma novamente, e essa função que foi chamada novamente vai chamar ela novamente, você tem aí um ciclo que às vezes pode ser infinito, ou você pode também ter uma condição de parada, tá bom? E aqui, galerinha, eu trouxe para vocês mais um exemplo de fatorial, mas ele é um exemplo de fatorial um pouquinho diferente. Nós teremos o nosso intervalinho daqui a pouco, né, de 3 minutinhos, só para vocês esticarem as pernetinhas. E já já a gente retorna para dar continuidade a esse exemplo, tá bom? De já, gostaria que vocês ficassem ligados. Esse é um conteúdo muito importante para qualquer outra linguagem de programação, tá certo? A gente precisa levar na nossa bagagem, tá? Então, turminha, daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade à nossa aula de hoje e já já nós teremos o nosso segundo momento que nós iremos nos dedicar para realizar exercícios, tá? Então, pegue seu papel, pegue sua caneta, que nós vamos praticar nessa terceira e última aula do dia, tá bom? Então, até daqui a pouco, pessoal. Até já já!